No Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 3, encontramos um dos encontros mais curtos e mais profundos de toda a Escritura. Está escrito: Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: "Quero a ser purificado." E imediatamente ele foi purificado da lepra. À primeira vista, é apenas um milagre. Um homem doente é curado. Um problema físico é resolvido. Mas, quando olhamos com atenção, percebemos que esse versículo não narra apenas a restauração de um corpo. Ele revela o colapso de todas as barreiras que separam o ser humano de Deus. Naquele tempo, a lepra não era somente uma doença, era uma sentença social, emocional e espiritual. O leproso era afastado da família, excluído da convivência, proibido de entrar no templo. Pela lei, ele precisava avisar sua própria desgraça, gritando impuro, impuro, sempre que alguém se aproximasse. Imagine o peso disso. Acordar todos os dias carregando a dor da enfermidade, a vergonha pública, o olhar de medo, a distância forçada. A lepra roubava mais do que a saúde. Ela roubava identidade, dignidade, o direito ao abraço. Aquele homem não era apenas alguém com feridas na pele. Ele era alguém que o mundo já havia desistido de tocar. Mas então ele faz algo extraordinário. Ele se aproxima de Jesus. Ele poderia ter ficado à distância, poderia ter aceitado o rótulo que a sociedade lhe deu, poderia ter acreditado que Deus o havia rejeitado, mas movido por uma fé humilde, ele rompe o silêncio da exclusão e se coloca diante de Cristo. E é aqui que a esperança começa a florescer. O texto diz que Jesus estendeu a mão e o tocou. Antes mesmo da palavra de cura ser pronunciada, há um gesto que muda tudo. Jesus toca em uma cultura onde ninguém podia tocar um leproso. Jesus não recua, ele não se afasta, ele estende a mão. Pense nisso por um instante. Talvez aquele homem não sentisse o calor de um toque humano há anos. Talvez não ouvisse seu nome sendo dito com carinho. Talvez tivesse esquecido como era ser visto como pessoa e não como problema. E antes de qualquer transformação visível, o toque de Cristo já estava restaurando algo invisível. A alma, porque há dores que não aparecem na pele. Há feridas que não sangram por fora. Há lepras silenciosas que carregamos por dentro. Muitas vezes, nós também nos sentimos assim, espiritualmente isolados, marcados por erros do passado, feridos por escolhas equivocadas, carregando culpas, traumas, fracassos e a sensação de que não somos dignos de nos aproximar de Deus. Talvez você já tenha se sentido impuro demais para orar, distante demais para voltar, quebrado demais para ser restaurado. Mas este versículo grita uma verdade eterna. Jesus não tem nojo da nossa dor. Ele não espera que estejamos limpos para nos tocar. Ele nos toca para que fiquemos limpos. A santidade de Cristo não é contaminada pela nossa fraqueza. Pelo contrário, a pureza dele é que transforma a nossa condição. E então vem a resposta de Jesus. O leproso diz: "Senhor, se queres, podes purificar-me." Observe a dúvida escondida na pergunta. Ele não duvida do poder. Ele duvida da vontade. Se queres, quantas vezes nós também oramos assim? Deus, eu sei que tu podes, mas será que queres? Será que ainda há esperança para mim? Será que o Senhor se importa com essa parte da minha história? E Jesus responde com apenas uma palavra: quero. Não é uma resposta longa, não é um discurso elaborado, é uma afirmação direta, pessoal, definitiva. Quero. Essa palavra atravessa séculos e alcança você hoje. Ela responde às suas incertezas. Ela confronta o medo de rejeição. Ela destrói a mentira de que Deus está indiferente à sua dor. Jesus não apenas pode, ele quer. Para entender a profundidade disso, imagine um artista diante de uma tela rasgada, manchada e esquecida em um canto. Aos olhos de muitos, aquela tela não serve mais. Está danificada demais, comprometida demais, irrecuperável. Mas o artista não olha apenas para o estrago. Ele enxerga o potencial. Ele vê a beleza original que pode ser restaurada. Ele decide, por vontade própria, pegar aquela tela e trabalhar nela novamente. Ele não a restaura por obrigação. Ele a restaura porque quer. Assim é Deus conosco. Somos muitas vezes essa tela rasgada
pelas experiências da vida, manchada por decisões impensadas, marcada por palavras que nos feriram, amassada por rejeições. Mas, nas mãos do artista divino, nossa história não termina no dano. Ele escolhe colocar as mãos na nossa sujeira para restaurar em nós a sua imagem. E quando Jesus diz, seja purificado, o texto afirma que imediatamente o homem foi purificado. Imediatamente, o isolamento que durou anos foi quebrado em um instante. A vergonha que o acompanhava diariamente foi substituída por dignidade. A distância foi transformada em proximidade. Esse imediatamente não fala apenas sobre tempo, fala sobre autoridade. Quando Cristo declara algo, a realidade se curva à sua palavra. Há situações na nossa vida que parecem permanentes, padrões que se repetem, ciclos que não se quebram, feridas que insistem em doer. Mas o mesmo Jesus que tocou o leproso continua estendendo a mão hoje. Talvez a sua lepra não seja física, talvez seja emocional, talvez seja um vício secreto, talvez seja uma mágoa antiga, talvez seja a sensação de inadequação que você carrega desde a infância. Talvez seja um medo constante de não ser suficiente. Mas a mensagem desse encontro é clara. Não existe abismo tão profundo que a mão de Deus não possa alcançar. O milagre em Mateus 8 não é apenas sobre cura, é sobre restauração de identidade, é sobre reintegração, é sobre comunhão. Aquele homem que antes vivia à margem, agora podia voltar para casa, podia abraçar, podia entrar no templo, podia viver novamente como parte da comunidade. Deus não apenas remove a impureza, Ele devolve a pertença. E isso é o coração do Evangelho. Não se trata apenas de resolver problemas pontuais. Trata-se de restaurar relacionamentos, de trazer o ser humano de volta para perto do Criador. Talvez hoje você se sinta distante. Talvez a sua oração esteja fraca. Talvez sua fé esteja abalada. Mas a mão continua estendida. O convite deste texto é simples e profundo. Aproxime-se. O leproso se aproximou com humildade. Ele se prostrou. Ele reconheceu sua necessidade. Ele não tentou esconder sua condição. Ele não fingiu estar bem. E é exatamente isso que abre espaço para o milagre. Honestidade diante de Deus. Você não precisa gritar impuro diante de Jesus. Você pode dizer, Senhor, eu preciso. E a resposta continua sendo a mesma. Quero restaurar, quero curar, quero perdoar, quero renovar, quero transformar. A esperança cristã não é uma espera passiva, como quem cruza os braços e apenas deseja que algo mude. É a certeza de que Deus está agindo. É confiar que, mesmo quando não vemos imediatamente, a mão dele continua trabalhando. O toque de Jesus naquele dia mudou a história de um homem, mas também revela o caráter de Deus para todas as gerações. Ele é o Deus que se aproxima do excluído, o Deus que toca o intocável, o Deus que restaura o irrecuperável, o Deus que diz quero, quando o mundo inteiro diz não há mais jeito. Se hoje você carrega vergonha, Ele oferece dignidade. Se você carrega culpa, Ele oferece perdão. Se você carrega isolamento, Ele oferece comunhão. Se você carrega medo, Ele oferece paz. A mão que alcança é a mesma que restaura o coração. E talvez, neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, Deus esteja sussurrando à sua alma aquilo que disse ao leproso. Seja purificado. Não permita que o seu passado defina o seu futuro. Não permita que suas falhas definam sua identidade. Quando você se encontra com aquele que tem autoridade para transformar, a história muda. O isolamento pode dar lugar à comunhão. A vergonha pode dar lugar à honra. A dor pode dar lugar à esperança. E o imediatamente de Deus pode surpreender você. Portanto, receba esta verdade. A mão de Deus está estendida agora mesmo. Não importa quão distante você se sinta. Não importa quão marcada esteja a sua história. Não importa há quanto tempo você vive à margem. Aproxime-se, porque o coração que restaura continua batendo com amor. E a voz que um dia disse, quero ainda ecoa hoje, chamando você para viver não como alguém excluído, mas como filho amado, restaurado e reintegrado à comunhão com Deus. Que essa verdade renove sua fé, que essa imagem fortaleça sua esperança e que ao lembrar da mão que alcança e do coração que restaura, você encontre coragem para dar um passo em direção
aquele que nunca deixou de querer você por perto.